Erivelto Ângelo dos Santos, 47. Ele é o terceiro mandato. Terceiro. O terceiro mandato. O que você aprendeu com a política nesses 2 primeiros mandatos? Boa pergunta. Muita coisa, assim, né? Talvez eu tenha que ficar pensando bastante aqui e ficar até longo. Porque na prática é bem diferente do que aquilo que a gente vê, né, fora, né? 2 mandatos são um tempo razoável, né? 8 anos, então passei por 2 partidos diferentes, né? Estou num outro agora. A boa parte das questões das cobranças que existem, na verdade, a gente é mais uma grande parte das vezes é mais interlocutor, né? Mas uma cobrança que a gente faz, né? Então, quando a gente está fora, a gente acredita que o vereador pode fazer tudo. Na verdade, depois que você está mesmo ocupando o cargo, a cadeira, você vê a dificuldade que é, né, em relação ao que é o papel seu, o que é o papel do executivo, o que é o papel de cada um dos atores. Né? Então, foi uma experiência interessante. Né? Política te deu mais alegrias ou frustrações? Não posso falar assim de frustrações. Não sei se é alegria, mas assim, experiência interessante, vivência, né? Algumas coisas a gente consegue realizar, outras não, nem por isso a gente desiste. Às vezes não consegue naquele momento, a gente tenta articular, né, para conseguir. Se não consegue na hora, você não pode ser. Ela não combina muito com gente ansiosa, eu sou ansioso, então talvez ela tenha me ajudado até na minha ansiedade. Porque muitas das coisas, ou a maioria dessas, você não vai conseguir resolver de uma hora para outra. Então, se você for uma pessoa ansiosa, como eu sou, você sofre um pouco. Mas eu acostumei a saber esperar, eu acostumei não desistir. Né? Não desistir. Você já tem um certo tempo aí, tem experiência. O perfil do eleitor mudou? Não mudou muita coisa, não. Não mudou. Lógico, as redes sociais ajudam muito. Hoje as ações do político elas estão mais fáceis de serem buscadas se a pessoa se interessar. Vivemos momentos diferentes, mas o perfil eu não sei se mudou tanto assim, não. O perfil ele segue parecido, é porque as pessoas continuam muito desinteressadas, mesmo existindo formas mais fáceis de se ter acesso ao trabalho, fiscalizar o político, o que ele tem feito, o que ele tem desempenhado. Mesmo assim, ainda tem uma parcela muito grande de pessoas desinteressadas, de pessoas que têm ranço, né, da política. Então, eu não acredito que mudou, mas não mudou tanto assim. Mudou pouco nesses últimos anos, sabe? Você vai entrar num cenário mais diferente, uma Câmara com 6 mulheres, quase 50%, né? O que você avalia? O comportamento da Câmara vai mudar? Sempre a política é um ambiente muito machista, né? Machado saiu desse nível. Olha, eu tive experiência de ter, assim, no mandato com 3 mulheres, né? Nós tive boa relação sempre com os homens e com as mulheres, claro. Mas acho que o máximo que eu tinha participado de uma Câmara era com 3 mulheres. Na verdade, dobrou. Machado está acima da média nacional, né, do eleito. Eu vejo, assim, muita alegria, porque eu tenho certeza que vai fazer muito bem para a Câmara. Até nas discussões, acho que nós vamos ter discussões assim, vão ter um ambiente mais leve, né? Haverão discussões, a casa contraditória, né? De cobrança, de críticas e tal, mas eu acredito que isso vai ajudar a se ter ambientes ou reuniões, muitas vezes duras, se for necessário, mas mais leves, mais assim, responsáveis. Não que não sejam responsáveis com os homens, né? Talvez eu não sei se a palavra é responsável, mas maduras, uma sensibilidade, né, da mulher. Eu acho que 6 mulheres, eu creio e espero que ajude muito o trabalho todo, né? Eu acho que vai ser interessante. Eu confio e acredito que vai ser bem legal ter essa convivência entre os homens e as mulheres. Né? O teu perfil mudou do primeiro mandato para agora? Mudou pouco. Não, se você for pegar
uma entrevista que eu dei para você aqui em 2016. Se eu tiver um arquivo, isso eu me lembro bem. Eu sigo respeitando dinheiro público, sigo entendendo dinheiro público, ele tem que ser respeitado, independente de ideologia política, independente. Eu acredito que dá para fazer com respeito com o dinheiro público, dá para fazer com transparência, dá para fazer ouvindo, dá para fazer. Então eu me vejo mais experiente, mas naquela mesma atuada de quando eu fui candidato a primeira vez em 2016 e quando tomei posse em janeiro de 2017. O que você pensa em fazer diferente no mandato a partir de janeiro dos outros mandatos? Porque eu penso em trabalhar mais do que eu trabalhei nos 2 mandatos. Eu já falei publicamente, vou falar para você que eu não sou mais candidato a vereador. Eu só vim falar isso depois que eu fui eleito. Eu não falei isso publicamente antes da eleição. Não usei isso para mim ser reeleito. Eu só falei isso depois da minha primeira entrevista. Então, eu acho que eu vou conseguir trabalhar mais do que eu trabalhei nos 2 mandatos. Eu não vou trabalhar com objetivo, eu nunca fiz isso, mas eu não vou trabalhar por uma reeleição, vou trabalhar pela minha consciência, vou trabalhar pelos que me votaram em mim. Eu sempre fui contrário a quem tem muitos mandatos. Não tem nada errado nisso. A pessoa pode ser candidata quantas vezes ela quiser, ela pode ter quantos mandatos ela quiser. A lei eleitoral permite, o Brasil permite, enfim, tem deputados de 5, 6 mandatos, vereadores de 6, 7 mandatos. Embaixada, tivemos vereadores com 6 mandatos. Mas eu sempre me incomodei com isso. Eu sempre, os velhão estão lá no Congresso, os outros estão na Câmara, é uma expressão que as pessoas usam, né? Então, é o meu último mandato, vereador. Eu já vou responder uma pergunta que talvez você vai fazer. Eu não estou saindo da política. E não quer dizer que eu serei candidato a outro cargo agora, já. Eu posso ir a ser sim. Existe essa possibilidade de eu ainda buscar algum outro cargo, mas eu não penso nisso agora. A única coisa que eu penso é que esse será meu último candidato, meu último mandato como vereador para o Machado nesse período. Eu posso vir a ser lá na frente, novamente, eu posso... Não, eu não quero essa sequência de já terminar o mandato já pensando numa reeleição. Eu, graças a Deus, sou muito bem votado. Minha média de voto é alta, de 700 votos a minha média nas 3 eleições, né? Se eu vou computar as 3 eleições. Então, eu creio que eu vou ter voto, novamente no trabalho eu vou continuar fazendo, mas eu não quero ficar escravo da política. Sem trabalhar para ser eleito de novo, sem trabalhar para ser eleito de novo. Não, por isso, respondendo a tua pergunta, espero fazer um trabalho melhor do que eu fiz nos dois mandatos. O rádio te ajuda ou te distancia do eleitor? Me ajuda muito. Eu fui eleito em 2016 sem rede social. Não tinha rede social nenhuma. Eu não gosto muito de rede. Eu acho que ela é necessária. É um erro meu, na verdade. Isso é autocrítica, né? Putz, fantástico, rede social, uma oportunidade de você divulgar todas as ações, enfim, isso é um problema meu, uma dificuldade que eu tenho. Em 2016 eu não tinha rede social nenhuma, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nada. Eu venci as eleições, eu fui o 4º mais votado, obviamente pela rádio, a rádio me deu essa votação. Eu passei a ter rede social a partir de 2017, que foi o primeiro ano de mandato. Então o rádio é meu carro forte, né? As pessoas que me conhecem pelo rádio, conhecem intimamente, nesses anos todos, eu vou fazer 30 anos de rádio agora. Então o rádio me ajuda, obviamente, né? Você não pode ficar só atrás do microfone ali, né? O trabalho meu de vereador fez com que eu visitasse os bairros, que eu conhecesse as pessoas, que eu fizesse amizade. Então eu chego numa campanha, eu chego no dia a dia, você vai jogar da rádio, então o rádio me ajudou muito nesse sentido, mas obviamente na política eu não posso ficar escondido atrás do microfone, né? O rádio ajuda, mas também não posso me distanciar, claro. Então ele me ajuda muito, me ajudou muito. Como é que você pretende se relacionar com o executivo em 2025? Eu pretendo continuar tendo uma relação respeitosa. Eu tenho diálogo com o prefeito, sempre tive, embora tivemos algumas opiniões diferentes, algumas posições minhas diferentes, mas nunca, assim, não tivemos inimizade, lados diferentes, muitas das vezes, mas quando eu tenho a oportunidade de criticar, eu critico. Quando ele dá a oportunidade de fazer a crítica para ele mesmo,
eu faço para ele mesmo, assim, quando eu encontro com ele, assim, conversa rápida, às vezes um cumprimento, eu faço uma crítica, tá errado isso aqui, olha, tá errado, tá. Então eu sempre tive essa boa relação, embora em partidos diferentes, em lados opostos, na maioria das vezes. Mas, assim, eu espero continuar assim, enquanto eu não sou um vereador que vou ficar omisso jamais. Se tiver problemas, posicionamentos meus serão feitos na tribuna, publicamente, ou em entrevistas. Mas também não vou ser, não fui até agora, não vou ser um vereador que vou ficar só criticando, só vendo coisas que não existem. Isso não ajuda em nada, só atrapalha. Então, tem que se reconhecer as coisas boas que são feitas, mesmo sendo obrigação nossa, né, para um cargo públicos, mas muita coisa errada tem que ser cobrada. Se não for corrigida, tem que ser exposta. Então, a minha filosofia deve continuar a mesma nesse sentido. Na sua avaliação, o município está numa crescente, está estagnado ou está inquieto? Acho que teve avanços, né, dentro, não foram poucos, avançou em algumas situações, algumas questões. Até o perfil do próprio prefeito, um perfil de não ter parado, de seguir, né, trabalhando, articulando. Ele tem uma questão interessante, que é o poder de articulação que ele tem fora, mas existem os defeitos. Nós não podemos dizer que a cidade é uma cidade perfeita, não, tem vários problemas, como todos os municípios do Brasil têm, claro, mas, por exemplo, nós ainda temos muita dificuldade com o serviço básico nosso precisa melhorar. Nós temos problemas em cidades rurais que não foi corrigido, nós temos exemplos bons de cidades vizinhas, aí, um projeto funcionário que aqui praticamente não funcionou. Isso não é problema, não é em relação ao funcionário, né? Os funcionários fazem o que podem, uma questão de planejamento. A saúde avançou, respondendo a sua pergunta, em algumas situações foram feitos vários mutirões, inclusive eu mesmo coloquei algumas emendas para os mutirões que foram feitos, inclusive na Santa Casa, mas existem críticas em relação à demora de procedimentos. Então, nós não podemos imaginar, não podemos pensar que a situação é confortável e que o Machado está avançando demais. Não, existiram avanços, mas existem muitos problemas a serem corrigidos. Então, temos que ter essa consciência. O que o eleitor pode esperar da sua atuação agora em 2025? Vou seguir da mesma forma, buscando projetos interessantes que funcionem, cobrando o executivo das ações, os problemas, continuando fazendo os questionamentos em relação às situações, com transparência, com equilíbrio, um pouco, se tiver que subir o tom um pouco, sobe o tom, se tiver que baixar o tom um pouquinho, baixa o tom, mas sempre muito cuidado, responsabilidade, sem omissão. Então, o meu trabalho, para quem me conhece, para quem votou em mim, para quem sabe do meu trabalho, vai seguir dessa mesma forma. Eu espero poder trabalhar mais do que eu trabalhei nos 2 mandatos, esse que está terminando e o outro passando. Você falou que não vai mais se candidatar a partir da próxima eleição a vereador. O que você pensa para o futuro? Essa questão de eu não me candidatar mais a vereador na próxima eleição, parece até estranho para muita gente, assim, pode parecer estranho para muita gente no cenário político no todo, né? Porque não é comum você acabar de ganhar uma eleição para falar isso, porque eu já queria deixar claro isso agora, que é um pensamento meu, que eu sempre fui contrário a mandar muitos mandatos. Fulano tem 5 mandatos, como eu falei agora, fulano tem 6, fulano sempre, cara, mas esse cara não vai dar espaço para o outro lá no legislativo, na Assembleia ou na Câmara. Então, cara, eu sempre fui contra. Então, eu me vendo nessa situação, eu não acho justo eu mudar agora. Agora que eu estou aqui, eu vou trabalhar mais, vou ficar mais enquanto puder. Não. Essa é a questão. E eu estou só falando agora, que se eu falar isso lá na frente, pode dar um monte de interpretação. Então, eu queria deixar isso claro publicamente. Lá na frente pode falar que eu fiz negociação, ele fez acordo, ele não está sendo candidato a isso aqui, ele está chateado, ele está frustrou, nem em política ele quer mexer mais, não é isso, estou falando isso antes. Em relação ao futuro da política, não posso falar agora, mas se eu for falar agora, antecipar ou algum desejo meu, uma vontade, eu vou estar fazendo o que eu não quero, que é pensar em mim antes de pensar no meu mandato. Então,
o meu futuro na política é uma consequência. Eu posso vir a ser candidato a um outro cargo, eu posso trabalhar numa secretaria municipal, eu posso trabalhar num cargo junto a algum deputado, Assembleia, ser candidato a não. Não, se um dia, hoje eu sou o vereador que vou buscar cumprir o mandato de vereador até 31 de dezembro de 2028. Então, esse é o pensamento meu. Mas eu faço questão de falar que eu não pretendo mais ser candidato a vereador, porque eu sempre fui contrário à sequência de mandatos. Aí eu vou chegar lá e no final de 2028, você devia ser candidato novamente, o trabalho é legal, aí vai eu de novo, mais um mandato. Então, eu sempre tive birra disso. Então, essa é a razão. Eu tenho 47 anos, por que não, de repente, vir a candidatar a prefeito, ou a vice, ou ocupar um cargo junto a algum deputado, como eu falei, né? Mas isso vamos deixar lá para frente. Suas considerações finais? Agradeço a todos que acompanham aí, você, a Folha Machadense, dei minha primeira entrevista como vereador aqui, eleito na minha primeira eleição em 2016, naquela primeira eleição, e sempre nesse período todo aí, algumas entrevistas, alguns trabalhos são divulgados aqui, história. Parabenizo, inclusive, a Folha por esses anos todos de história, e em breve vou poder estar aqui para a gente falar, conversar novamente sobre o meu trabalho.